Deus é o Deus de toda porta e o que vem de Deus nos traz paz. Essas são duas verdades, que nós vivemos, mas será que nós estamos entendendo isso de uma forma bíblica, de verdade? Eu me chamo Miriam, se você não me conhece, esse canal eu falo da Palavra de Deus, trago ensinamentos bíblicos. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque eu falo muito aqui sobre direcionamento de Deus, o como isso é importante, o como isso conduz as nossas vidas. Só que aqui nós lidamos com duas verdades que muitas vezes são mal interpretadas e por isso muitas vezes as pessoas até são levadas a enganos por causa disso. Eu queria trazer hoje uma palavra que está em 2 Coríntios 2. Essa aqui é a segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. A primeira carta, ele fez exortações àquela igreja, estava fazendo alguns ajustes sobre aquilo que estava acontecendo. E nessa segunda carta, ele está, na verdade, demonstrando uma preocupação sobre como a igreja reagiu àquela primeira carta. E nós vemos aqui no capítulo 2 que ele realmente estava preocupado com aquela igreja, que era uma igreja que o Senhor tinha colocado realmente para ele ali cuidar, pastorear. Só que nós vemos no versículo 12 o seguinte: quando cheguei à cidade de Troade para anunciar as boas novas de Cristo, o Senhor me abriu uma porta de oportunidade. Contudo, não tive paz em meu espírito, pois meu irmão Tito ainda não havia chegado com notícias de vocês. Assim, despedi-me dos irmãos dali e fui à Macedônia para procurá-lo. Então nós vemos aqui, como eu falei, o apóstolo Paulo estava preocupado com a igreja de Corinto, como eles tinham reagido àquela primeira carta de instruções pastorais. E ele claramente viu, e que é o que ele fala aqui, nós temos isso na Bíblia, que ele sabe que aquela porta de oportunidade daquela cidade de Troade veio do Senhor. Contudo, ele não teve paz de permanecer ali, porque ele ainda estava naquela preocupação de ter notícias da igreja de Corinto, e era algo que Deus já tinha colocado na vida dele para ele fazer e estar pastoreando aquela igreja. Então ele não permaneceu ali. E eu quero falar sobre isso hoje, sobre como nós interpretamos muitas vezes aquilo que o Senhor está nos direcionando a fazer. Porque sim, o Senhor é o Deus de toda porta, Aquilo que Ele fechou, ninguém abre, aquilo que Ele abre, ninguém fecha. Isso é uma verdade muito que nós temos que tomar posse disso, inclusive. Mas também nós precisamos entender que nem toda porta que o Senhor abre e que muitas vezes Ele já nos mostra que nós vamos acessar exatamente naquele momento em que Ele nos deu a porta, enfim, nos mostrou, como aqui nessa situação, E isso me faz lembrar, de uma situação bem específica que eu vivi sobre uma casa espiritual que eu já estive. Quando eu falo casa espiritual, eu falo igreja, uma comunidade local. E eu comecei a ver muitas coisas antibíblicas acontecendo dentro daquela comunidade. Eu até estava numa posição de liderança já naquela comunidade, mas eu comecei a ver muitas, não apenas distorções bíblicas, mas coisas realmente indo contra a palavra de Deus. Uma das coisas foi que eu comecei a identificar uma liderança controladora, manipuladora. Naquele momento, eu não sabia que isso existia dentro das igrejas, Eu passei muito tempo afastada dos caminhos de Deus. E na minha juventude, na minha fase adulta, no início da fase adulta, eu até congreguei igrejas, mas me envolvi, bem pouco, de maneira muito rasa no ministério. Então, e na verdade era uma igreja, teoricamente tranquila, até porque eu não me envolvi, então eu não sabia das coisas. Eu não sabia o que era o abuso espiritual, o que era a manipulação naquela época. E, gente, quando eu falo de manipulação e abuso espiritual, eu não estou falando aqui de uma liderança que muitas vezes vai te confrontar no teu pecado, de que vai te puxar a orelha naquelas responsabilidades que você tem ministerialmente, muitas vezes até com o chamado que Deus tem para a sua vida. Eu estou falando de manipulação mesmo, a ponto de quererem controlar aquilo que eu estava lendo, querer controlar os livros que eu lia, querer controlar se eu ia ou não em determinadas igrejas que não eram a igreja que eu pertencia naquele momento, que não faz o menor sentido e, na verdade, olhando biblicamente falando, é um absurdo, porque nós somos apenas um corpo, Então, quando a Bíblia fala que o corpo dividido, a casa dividida não subsiste, a gente está falando de corpo de Cristo. E nós temos placas de igreja, nós temos denominações,
mas nós somos apenas um corpo. Então, quando começaram a querer controlar isso, ou que tipo de pastor que eu assistia, enfim, eu vi que algo estava errado ali, comecei a ver muitas outras coisas que se juntaram e se conectaram, que não eram bíblicas. E por que eu estou trazendo isso? O que isso tem a ver com porta? Eu sou uma pessoa que eu aprendi que eu não faço nada sem o direcionamento do Espírito Santo, porque eu já vivi o oposto e eu sei que isso não dá certo. Nós temos o conselheiro, nós temos o ajudador, não é por acaso. E ele sabe todas as coisas, ele é onisciente. E não apenas por ele saber todas as coisas, mas se nós queremos viver a vontade de Deus, nós temos que perguntar a vontade de Deus em primeiro lugar. Então, quando eu comecei a ver todas aquelas coisas e muito mais coisas corrompidas de verdade dentro da igreja, eu comecei a falar, Senhor, isso não está de acordo com a Tua palavra, eu não pertenço a esse lugar, porque não é isso que eu quero viver a Tua palavra de maneira integral. Só que naquele momento, o Senhor fala muito comigo em visão, e eu estava orando e eu lembro que claramente assim, o Senhor me deu uma visão de uma gaiola, com a porta aberta. E Deus mostrou que era exatamente daquele jeito que eu estava me sentindo, como se eu não tivesse, na verdade, liberdade, eu estava tipo engaiolada, sendo controlada. E Deus falou, a porta já está aberta para a tua saída, mas ainda não é momento de sair. E isso é tanto das oportunidades que se abrem quanto as oportunidades que se fecham. E naquele momento o Senhor falou, está aberta para a tua saída, mas não é esse momento. E o Senhor fez eu permanecer naquele lugar até que fosse o momento exato da minha saída. Hoje, tempos depois, eu entendo por que o Senhor me fez permanecer todo aquele tempo naquele momento, naquela casa, naquele lugar. O que eu precisei passar e tudo que eu vivi faz sentido para o lugar que o Senhor me quer hoje, o quanto eu aprendi, o quanto eu amadureci, a pessoa que o Senhor quis que eu me tornasse, trabalhasse no meu coração. Então, tudo fez sentido, até que chegou o momento em que aquela comunidade local foi fechada, e aí o Espírito Santo falou, agora você pode ir para o lugar que eu te quero neste momento, e agora eu vou te mostrar onde eu te quero nesse momento. Então, as portas do Senhor não é porque o Senhor nos mostra a porta que vamos acessar naquele momento que Ele está mostrando, e isso foi exatamente o que aconteceu com Paulo aqui, em 2 Coríntios, ele viu que aquilo ali é do Senhor. Em nenhum momento, gente, nós temos aqui nenhum indício que o apóstolo Paulo desobedeceu a Deus porque ele foi ao encontro de Tito, né, para ter notícias da igreja de Corinto. Então a gente vê lá em Atos que depois ele voltou a Troade, ele ficou ali os dias que ele precisava para ensinar a palavra de Deus, que foi a última visita dele naquele lugar. E tem coisas que Deus vai fazer assim na nossa vida. Deus vai mostrar uma porta e vai falar, olha, essa porta é aqui. Mas tem outras coisas que Deus já tinha colocado no coração, nós já estávamos fazendo, já estávamos envolvidos, e nós vamos acessar a porta, às vezes, tempos depois. Às vezes são portas de permanência, são lugares que a gente realmente vai permanecer. Ou vai ser uma porta também de passagem, assim como foi para Paulo naquele momento. Mas o que eu quero dizer é que aqui, mesmo ele tendo aquela visão, aquela sabedoria de que aquela porta vinha do Senhor, ele não teve paz naquele momento para ficar naquele lugar. E a gente precisa entender qual é a paz que vem de Deus, porque quando eu falei que às vezes as pessoas se enganam em relação a isso, é porque a paz de Deus, quando, sim, em geral, né, na maioria das vezes, ela vai nos acompanhar nas decisões que Deus tem para nós, naquilo que Ele quer que nós façamos. Porém, nós temos que entender que a paz de Deus não é igual à paz que o mundo oferece. A paz do mundo, ela é enganosa. A paz do mundo, ela vai vir muitas vezes com aquela coisa de conforto. Ah, isso é fácil, isso eu dou conta, isso realmente é para mim porque aquilo ali é tranquilo. Só que a paz de Deus, quando fala sobre a paz de Deus na Bíblia, é a paz que excede todo entendimento. E se ela excede todo entendimento, é porque ela não depende das circunstâncias. Ela depende única e exclusivamente de quem Deus é. Então, muitas coisas, na verdade a maioria delas que Deus vai nos direcionar a fazer, ou portas que Ele vai abrir, muitas delas,
e como eu falei, a grande maioria, elas não vão nos deixar tranquilos no sentido de, isso aqui é muito confortável fazer. Elas vão nos desafiar na nossa capacidade, elas vão nos desafiar na nossa fé. E por que isso? Porque o Senhor quer a dependência nele. É muito simples nós agirmos sabendo, eu posso fazer isso porque eu sou capaz, ou eu posso estar neste lugar porque eu tenho como bancar isso. Então, o Senhor, sempre que dá um direcionamento, ele vai estar nos levando também ao lugar da dependência. E por isso a paz que excede todo entendimento, porque ela não depende da circunstância, como eu falei. Isso também me faz lembrar de uma outra situação em que eu estava intercedendo por uma pessoa, isso já faz anos que aconteceu, e uma pessoa que eu amo muito, eu estava intercedendo pela vida dela, e o Espírito Santo falou bem assim para mim, muito claro, que olha, eu vou fechar uma porta porque eu preciso que se movimente, essa pessoa se movimente. Mas fique em paz porque sou eu fazendo. E naquele momento que eu terminei de orar, eu fiquei assim, por que ficar em paz? E aí eu entendi que era algo que eu não esperava que acontecesse. E por isso o Senhor falou, fique em paz porque sou eu fazendo. Então eu tive ali que ter aquela convicção, é o Espírito Santo de Deus agindo, mas eu posso ficar tranquila, porque independente de eu não estar esperando isso, Ele está no controle de todas as coisas. Algum tempo depois, eu acredito que até mais de ano depois, eu ouvi um testemunho da boca da própria pessoa. O Espírito Santo, na verdade, tinha fechado aquela porta porque tinha se perdido o discernimento da voz dele, então ele precisou movimentar. Então, isso foi da boca da própria pessoa, né, o testemunho. E aí eu entendi o que Deus estava fazendo anos atrás. Deus estava fechando uma porta porque precisava trabalhar aquilo ali. Então, hoje eu quero trazer essa reflexão para você. As oportunidades que Deus coloca na nossa vida, os lugares que Deus nos quer, eles nem sempre, na verdade, quase nunca serão confortáveis. Muitas vezes vão ser coisas até que nós nem gostaríamos de fazer. E a paz que o Senhor Deus dá ao nosso coração é justamente para que a gente consiga fazer coisas que nos desafiam, que estão fora da nossa capacidade muitas vezes humana. E nós temos que estar atentos em constante oração e pedindo ao Espírito Santo discernimento até mesmo, porque esse engano, como eu falei, ele acontece às vezes porque nós sentimos essa paz que é do mundo, que é enganosa, porque muitas vezes a gente quer aquilo ali. Então você está orando a respeito de algo e você quer aquilo ali e você pensa, eu estou sentindo paz em relação a isso. Mas é porque muitas vezes a sua carne quer aquilo ali. Inclusive as escrituras nos mostram que o inimigo das nossas almas se passa por anjo de luz. Então ele vai se muito parecer coisas boas, vir com coisas boas, ideias boas às vezes. Mas por que a gente tem que estar com o ouvido aguçado? E isso depende de intimidade com o Espírito Santo, uma vida jejuada, uma vida de oração, para sabermos distinguir o que estamos escutando, o que estamos sentindo. Então a palavra também diz que as ovelhas conhecem a voz do pastor, né? Conhecem a voz do bom pastor. Só que se você não tem intimidade com o pastor, como você vai conhecer a voz dele? E saber distinguir as portas, saber distinguir o direcionamento, saber distinguir o tempo. Porque como eu falei, tem a porta e tem o tempo. E quando falamos também sobre aquilo que estamos deixando para trás, isso também me faz lembrar da passagem sobre o vinho no odre, porque não tem como colocar vinho novo em odre velho, da mesma maneira as portas. Não tem como você acessar uma porta nova, uma oportunidade que o Senhor está colocando na sua vida, se o seu pé ainda está lá dentro daquela porta que o Senhor não te quer mais. Então não tem como você estar dentro de uma porta e querer acessar outra. Mas é um fato que o Senhor, Ele tem o controle de todas as portas. Cabe a nós buscar intimidade para saber discernir as portas, saber discernir a sua voz e saber discernir o tempo. Então, que essa mensagem te leve nessa reflexão hoje. O Senhor, sim, Ele está no controle de todas as coisas, mas nós precisamos buscar essa intimidade e ter esse discernimento de saber escutar a voz do bom pastor. Que essa palavra possa te abençoar, possa abençoar uma pessoa. Se você acha que alguém precisa dessa mensagem, compartilhe isso com ela. Amém? Que Deus te abençoe.